Bem-vindos e bem-vindas ao Relações Internacionais em Minutos, o seu podcast que descomplica a geopolítica mundial. A gente traz os temas mais quentes de um jeito simples, fácil e direto. Olá, eu sou a Gabi. E aí, pessoal, eu sou o Lucas, sempre prazer estar aqui. E eu sou o Pedro. Olha, hoje a gente vai mergulhar num cenário que é hipotético, tá? Mas, assim, ele tem raízes muito fortes na geopolítica atual. Pensem comigo, estamos em 2025. Donald Trump é reeleito presidente dos Estados Unidos. E aí, a tensão com a Venezuela, que já não era pequena, começa a, ferver de um jeito diferente. O Mar do Caribe vira palco de uma demonstração de força naval americana bem tensa, né? E a América Latina inteira fica de cabelo em pé. Exato. Nossa, a missão aqui hoje é entender a fundo essa situação toda. Por que essa mobilização naval tão grande? Como é que o governo do Nicolás Maduro reage a isso? E talvez o mais importante, o que essa escalada toda significa para o equilíbrio de poder aqui na região. É isso aí. Vamos então começar a desenrolar essa história. Nesse cenário que a gente está pintando, a partir de agosto de 2025 a coisa esquenta mesmo. Os Estados Unidos posicionam, olha só, 8 navios de guerra ali no Caribe, bem na costa da Venezuela. 8 navios é bastante coisa. Bastante. E não é qualquer navio, não. A gente está falando de destroyers modernos da classe Arleigh Burke, que são super versáteis. Tem também um cruzador de mísseis guiados, classe Ticonderoga, que é basicamente um centro de comando flutuante com poder de fogo, assim, absurdo. Nossa. E para completar, até um submarino nuclear. Provavelmente um classe Virginia ou Los Angeles. A presença de um submarino desses, por si só, já é um sinal estratégico muito, muito forte, né? Pela capacidade de operar escondido por muito tempo. Com certeza. 8 navios, submarino nuclear, a mensagem parece bem ostensiva. Mas, oficialmente, qual foi a desculpa justificativa de Washington para mandar essa frota toda para lá? Então, a justificativa oficial da Casa Branca de Trump nesse nosso cenário foi a de sempre, né? Uma operação ampliada de combate ao narcotráfico. É um discurso que já foi usado antes. Sim, recorrente. Exato. Mas para quem acompanha a região, é difícil não ver além disso, né? Essa concentração de poder naval tão perto da Venezuela soa muito mais como diplomacia coercitiva. Ou, sendo bem direto, aquilo que o pessoal da academia chama de gunboat diplomacy. A diplomacia das canhoneiras. Isso. É usar a exibição da força militar para pressionar, para intimidar, talvez forçar alguma coisa sem precisar disparar um único tiro, necessariamente. É uma demonstração de força bem calculada para mandar um recado claro para Caracas. E olha, essa pressão militar não veio sozinha, né? Ela foi acompanhada de outras ações que, assim, apertaram ainda mais o cerco contra o governo Maduro. Ah, é? Tipo o quê? Uma coisa que teve um impacto simbólico enorme foi o aumento da recompensa pela captura do Nicolás Maduro. Nesse cenário, ela pularia para 50 milhões de dólares. 50 milhões. 50 milhões. Isso coloca uma pressão pessoal nele num nível, assim, altíssimo. E, além disso, teve a classificação do tal Cartel de Los Soles como organização terrorista estrangeira pelos Estados Unidos. Peraí, só para quem está ouvindo e talvez não conheça. O que é exatamente esse Cartel de Los Soles? Esse nome é sugestivo. É uma ótima pergunta. O Cartel de Los Soles é um nome que já circula há anos, sabe? Principalmente em agências de inteligência e também muito usada pela oposição venezuelana. Ele se refere a uma suposta rede de corrupção e narcotráfico que envolveria gente do alto escalão do governo e das Forças Armadas da Venezuela. Entendi. E o nome? O nome viria das insígnias em forma de sol que os generais venezuelanos usam no uniforme. Ao classificar esse grupo, essa suposta rede, como organização terrorista, os Estados Unidos não estão mirando só indivíduos. Eles abrem caminho para sanções bem mais duras, congelamento de bens, ações legais internacionais contra qualquer um que colabore com eles. É uma jogada jurídica e simbólica muito forte que tenta isolar o regime ainda mais. Do outro lado, lá na Venezuela, a reação foi, como era de se esperar, né, imediata e cheia de nacionalismo. O Maduro, obviamente, não comprou essa história do combate às drogas. Imagino que não. Ele leu a presença da frota americana, como ele mesmo chamou.
uma ameaça imperialista, uma agressão direta à soberania do país. Nos discursos dele, transmitidos em rede nacional, ele chegou a dizer que era a maior ameaça enfrentada pela América Latina nos últimos 100 anos. Nossa, que declaração forte. Um exagero calculado, talvez. Com certeza, uma hipérbole para mobilizar a opinião pública lá dentro e quem sabe fora também, né? E essa retórica toda de ameaça iminente, ela veio acompanhada de alguma promessa mais concreta, alguma ação? Veio sim. Maduro elevou o tom, ele prometeu que se houvesse qualquer tipo de ataque direto ao território venezuelano, ele declararia ao país uma república em armas. República em armas? O que isso significa na prática? Essa expressão tem um peso histórico lá. Significa uma mobilização total da sociedade e das forças de defesa. É uma linguagem de resistência final, sabe? Tenta evocar aquele espírito patriótico de defesa contra uma agressão externa, seja ela real ou só percebida. E essa república em armas se materializou? Tiveram movimentos militares que a gente pudesse ver? Como é que a Venezuela se preparou para essa suposta ameaça que vinha do mar? Ah, com certeza, não ficou só no discurso, não. O governo Maduro anunciou a mobilização de um contingente, assim, enorme, das chamadas milícias bolivarianas. A estimativa era de algo em torno de 4 milhões de integrantes. 4 milhões, uau! É um número impressionante. É importante lembrar que essa milícia é um corpo civil armado, ideologicamente ligado ao chavismo. A capacidade militar real deles é algo que se debate muito, mas o número em si já serve como demonstração de apoio popular e de disposição para a luta, né? Entendo. Uma demonstração de força interna também. Exato. E além disso, teve movimentação de tropas regulares do exército, posicionaram unidades, equipamentos e incluindo drones de vigilância ao longo da costa do Caribe, justamente para ficar de olho na frota americana. Monitoramento direto. Sim. E teve um terceiro ponto importante na defesa. Eles intensificaram o patrulhamento militar na fronteira com a Colômbia. Uma fronteira que é longa e historicamente complicada, né? Pois é, essa questão da fronteira com a Colômbia é sempre um ponto sensível. A Colômbia é o principal aliado dos Estados Unidos ali na região e a relação com o governo Maduro é super tensa. Reforçar ali sinaliza que a preocupação não era só com o mar, né? Talvez com algo vindo do vizinho também. Exatamente. Podia ser uma preocupação com uma ação coordenada ou alguma tentativa de desestabilização vinda por terra. Ok, então o cenário está montado. Navios americanos perfilados, discurso inflamado dos dois lados, mobilização militar na Venezuela. A pergunta que fica é, a gente estava realmente à beira de uma guerra? De uma invasão americana? O que as análises diziam nesse momento hipotético? Olha, a maioria dos especialistas, dos analistas que a gente consultou nas fontes para preparar essa conversa, eles concordam num ponto. Apesar de toda essa demonstração de força, da retórica quase de guerra dos dois lados, não havia sinais concretos de que uma invasão militar americana estava prestes a acontecer. Ah, então era mais jogo de cena. A leitura que predominava era mesmo a da gunboat diplomacy, como a gente falou antes. O objetivo principal dos US parecia ser o de exercer uma pressão psicológica e estratégica no nível máximo sobre o governo Maduro. Talvez para forçar negociações em termos mais favoráveis para Washington ou para enfraquecer o regime por dentro, quem sabe até causar alguma divisão nas Forças Armadas venezuelanas. Era mais um jogo de nervos, sabe? Uma demonstração de capacidade militar para coagir mais do que para invadir de fato. Entendi. Coerção sem combate direto. E essa coerção não era só militar, né? Você mencionou que tinha também a parte econômica sendo usada. Exatamente. Teve um movimento bem significativo na área econômica, embora talvez o impacto imediato não fosse tão devastador assim, mas era mais simbólico no curto prazo. Foi o fim daquela licença especial que permitia a Chevron, a gigante americana do petróleo, continuar operando na Venezuela e exportando petróleo bruto. Ah, sim, essa licença era importante, né? Uma exceção às sanções. Era uma exceção crucial. Era tipo uma válvula de escape que garantia um fluxo mínimo de produção, alguma receita para a Venezuela e mantinha uma presença ocidental ali no setor de petróleo deles. Então, acabar com essa licença era fechar mais uma torneira para a economia venezuelana, que já estava bem mal. Precisamente.
Era reverter uma flexibilização que tinha sido dada antes. A análise que se faz dessa medida é que ela foi bem calibrada. Ela aumenta sim a pressão na economia venezuelana, que já estava, muito convalida, atinge a principal fonte de dinheiro do país, mas, ao mesmo tempo, talvez não fosse uma ruptura total e completa. Poderia ser interpretada como mais um aperto no cerco econômico, mas talvez ainda deixando uma brechinha ali para futuras negociações ou para evitar um colapso total caótico que poderia ter efeitos regionais que ninguém queria. É tipo apertar, mas sem esmagar de uma vez só. Faz sentido. É uma pressão calculada. E nesse clima todo carregado, a gente sabe que a guerra de narrativas vira quase tão importante quanto mover navios e tropas, né? Como é que cada lado tentou, assim, vender a sua versão da história? Totalmente. O Maduro, por exemplo, investiu pesado na contranarrativa. Ele criou aquele lema "armados mais pacíficos". Era uma tentativa de projetar uma imagem de um país que se prepara para se defender, sim, mas que não quer o conflito, jogando a culpa da agressão toda para os Estados Unidos. Esperto. E quanto à justificativa do narcotráfigo? Para desmontar essa justificativa americana, o governo venezuelano repetia uns dados que, olha, é difícil verificar a veracidade de forma independente, dizendo que só uma fração pequena, tipo 5%, da cocaína mundial passaria pelo território deles. O argumento seria: essa operação naval é desproporcional. Exato. E que tinha segundas intenções. E claro, o Maduro tentava colocar a ação americana não só como ataque à Venezuela, mas a toda a América Latina, tentando criar uma solidariedade regional contra o imperialismo. Uma narrativa bem construída para consumo interno e externo, né? Focada em resistência, soberania. E dentro da própria Venezuela, como é que a oposição ao Maduro via essa escalada toda promovida pelos Estados Unidos? Eles apoiavam? Tinham medo? Olha, a posição da oposição venezuelana, que já era bem dividida, ficou ainda mais complexa nesse cenário. Tinha uma divisão bem clara, sabe? Por um lado, alguns setores até viam com bons olhos a pressão americana, tanto a militar quanto econômica. Achavam que podia funcionar. Acreditavam que só uma pressão externa muito forte poderia enfraquecer o Maduro o suficiente para forçar uma mudança política, uma transição democrática. Então havia um apoio meio cauteloso a essas ações, vistas como um mal necessário, talvez. Mas tinha o outro lado. Tinha o outro lado, que era o medo. Um medo enorme que pairava sobre todo mundo. O receio de que a situação saísse completamente do controle. O medo era que a Venezuela virasse palco de uma intervenção militar direta ou de um conflito de baixa intensidade que se arrastasse por anos, transformando o país numa nova Síria, num novo Iraque. As consequências humanitárias seriam terríveis. Catastróficas. Iria aprofundar ainda mais a crise, a instabilidade na região toda. Era um dilema horrível para eles. Apoiar a pressão, mesmo arriscando o caos total, ou rejeitar essa pressão e talvez ajudar a manter o Maduro no poder. Complicado. Muito complicado mesmo. E é fascinante como a gente pode olhar para tudo isso usando as lentes das teorias de relações internacionais, né? Elas ajudam a organizar o pensamento, a entender as motivações por trás das ações. O realismo, por exemplo, como ele explicaria as ações dos Estados Unidos nesse caso? O realismo oferece uma explicação bem direta, né? O foco do realismo é sempre no poder, nos interesses nacionais, na segurança. Por essa ótica, Washington estaria agindo para proteger seus interesses vitais. Que seriam? Garantir que a Venezuela não se transforme num narco-estado que desestabilize a região ou numa plataforma para o que eles chamam de narcoterrorismo, que poderia afetar a segurança regional e, no fim das contas, a segurança americana. E tem a geopolítica pura também. Conter a influência de potências rivais, China, Rússia, Irã, que se aproximaram muito de Caracas nos últimos anos. Manter o controle do quintal. Exato. A demonstração de força no Caribe seria uma forma clássica de projetar poder para garantir o domínio americano na sua esfera de influência tradicional. O famoso quintal estratégico. É o realismo na veia. E a resposta da Venezuela? A retórica do Maduro, a mobilização popular. Como outra teoria poderia explicar isso? Talvez o construtivismo. Sim, a resposta venezuelana se encaixa muito bem numa análise construtivista. O construtivismo dá muito mais peso às ideias, às identidades, às normas sociais na política internacional.
Nesse caso, a figura do inimigo externo, da ameaça imperialista americana, ela é construída e usada pelo Maduro para fortalecer a identidade nacional em torno da ideia de resistência. Para unir o povo contra o inimigo comum. Exatamente. Ao chamar a população para defender a pátria, ele busca reforçar a própria legitimidade como líder dessa resistência. Ele tenta unificar a base de apoio dele, que talvez já estivesse desgastada pela crise econômica, e também justificar medidas de controle interno. A identidade nacional venezuelana, nesse discurso, é forjada nessa luta contra a ameaça que vem de fora. É uma estratégia clara de sobrevivência política, baseada na mobilização de sentimentos e identidades que eles tentam dizer que são compartilhadas. Interessante como as teorias dão ângulos diferentes. E a perspectiva liberal? Onde ela entra nisso? Porque o liberalismo geralmente fala de cooperação, democracia, direitos humanos. Parece meio difícil encaixar uma demonstração de força naval aí, né? É um encaixe mais complicado, Pedro, concordo, mas não é impossível. Uma leitura liberal poderia argumentar o seguinte: embora a ação militar pareça ir contra os ideais de não intervenção, as sanções econômicas, a pressão diplomática e talvez até a ameaça militar como um último recurso seriam parte de um esforço maior. Um esforço de uma coalizão de países democráticos para promover valores que eles consideram universais, como democracia e direitos humanos, num país cujo regime é visto como autoritário e violador desses princípios. Então a pressão seria em nome de valores democráticos. A ideia seria essa: isolar e pressionar o Maduro em nome desses valores compartilhados pela comunidade democrática internacional. No entanto, a própria perspectiva liberal levantaria umas bandeiras vermelhas bem importantes aí. Quais? Existe uma tensão clara. As ferramentas usadas, como sanções econômicas muito amplas, frequentemente acabam causando sofrimento para a população civil, justamente quem, em teoria, se pretende ajudar. E a ameaça ou o uso da força levanta questões éticas muito profundas e dúvidas sérias se os fins, no caso a democracia, justificam meios tão potencialmente destrutivos. Então, o liberalismo apontaria tanto para uma possível justificativa baseada em valores, quanto para os riscos enormes e as contradições dessa abordagem. Perfeito. Fica bem claro como cada teoria ilumina uma faceta diferente do problema. Então, juntando todas essas peças que a gente discutiu, as ações militares, as respostas políticas, as narrativas de cada lado, as análises dos especialistas e essas lentes teóricas, qual seria a grande conclusão que a gente pode tirar desse cenário hipotético de 2025? O que fica mais evidente? Olha, para mim fica muito evidente que essa mobilização naval americana no Caribe, nesse contexto que a gente desenhou, seria muito, mas muito mais do que uma simples operação antinarcóticos. Seria um ato político e estratégico de primeira grandeza. Com objetivos claros. Objetivos bem claros por parte de Washington, me parece, minar a influência do Maduro na região, exercer uma pressão máxima para forçar mudanças internas na Venezuela e combater com força a percepção e, para os Estados Unidos, a realidade de um narco-estado venezuelano como uma fonte de instabilidade regional. É uma demonstração de força com objetivos políticos muito bem definidos. Concordo totalmente. E do lado venezuelano, a resposta do Maduro também seria profundamente estratégica, né? Diante dessa pressão externa gigantesca, a estratégia dele parece ser essa mesmo: construir e inflamar uma narrativa de guerra patriótica, de resistência anti-imperialista. Sobrevivência política. Exato. A mobilização das milícias, a retórica desafiadora, o posicionamento militar visível, tudo isso faria parte de um cálculo para sobreviver politicamente. O objetivo seria consolidar a base interna dele, tentar dissuadir uma intervenção direta, mostrando que haveria resistência, e, ao mesmo tempo, projetar uma imagem de líder desafiador no cenário internacional. Talvez buscando apoio em outros lugares, em outros polos de poder. É uma aposta bem arriscada, mas talvez a única que ele achasse que tinha naquele momento.
E assim, a gente chega ao fim de mais essa análise aqui no Relações Internacionais em Minutos. Discutimos hoje esse cenário bem complexo, né, e tenso dessa possível escalada entre Estados Unidos e Venezuela lá em 2025. A gente espera que essa conversa tenha ajudado a clarear um pouco as muitas facetas dessa dinâmica geopolítica. Exatamente. Compreender essas diferentes perspectivas, as motivações, as narrativas de cada lado é fundamental antes da gente formar nossas próprias opiniões sobre eventos internacionais que são tão delicados, né? E se o pessoal que está ouvindo curtiu essa análise e quer continuar desvendando as complexidades do cenário global com a gente, não se esqueçam, sigam o nosso canal, curtam este episódio e compartilhem com quem também se interessa por política internacional. O apoio de vocês é super importante para a gente continuar produzindo. Isso aí. Muito obrigado pela companhia de todos e todas. Valeu, pessoal. Até a próxima. E antes da gente ir embora, fica aqui uma pergunta para vocês pensarem um pouco. Considerando todas as peças que a gente discutiu hoje, a pressão militar americana, a resposta nacionalista do Maduro, as sanções econômicas, esse jogo todo de narrativas e o dilema da oposição lá dentro, qual vocês acham que seria o desfecho mais provável para essa crise hipotética nos anos seguintes? Seria uma negociação forçada pelos Estados Unidos, um conflito que fica ali congelado, se arrastando, uma mudança de regime na Venezuela, ou algum outro cenário que a gente não mencionou? Deixem as opiniões de vocês nos comentários, a gente quer muito saber o que vocês pensam.